O Homem-Aranha é indiscutivelmente um dos maiores heróis de todos os tempos, é também um dos mais queridos. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar alguém que não goste do amigo da vizinhança. Mas por trás de toda a ação, de toda a diversão, de todas as piadas do Homem-Aranha, o Peter Parker é um menino com muitos problemas pessoais e com muitos dilemas. E hoje a gente vai falar então sobre o maior dilema do Homem-Aranha. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e o assunto de hoje é esse, o grande dilema do Homem-Aranha. E pra gente começar a entender sobre esse grande dilema, que na verdade é um dilema do Peter Parker, né? A gente tem que ir mais a fundo sobre o grande lema, o grande mantra dele, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Me baseando aqui no primeiro filme do Homem-Aranha, a gente vê que o tio Ben fala isso pra ele, no contexto ali de que o Peter tinha brigado na escola e o tio Ben tá querendo ensinar pra ele uma lição de que não é porque ele tem o poder de fazer alguma coisa que ele deve usar esse poder para benefício próprio, mas que se a gente tem certos poderes, a gente tem a responsabilidade de usar esses poderes com certas regras para que ele seja usado para o bem. Essa é a grande mensagem que o tio Ben estava tentando passar para o Peter. E então, no decorrer da história, o Peter vai lá, se inscreve naquele torneio de luta, e a partir daí, essas sequências de eventos que vão culminar na morte do tio Ben, elas são muito significativas para a própria formação do Homem-Aranha. Mas então o Peter ganha o torneio, ele vai lá receber o dinheiro e o cara não paga ele. E aí quando ele está indo embora, vem um bandido que roubou o dinheiro do cara, que era para ser do Peter, e então por uma questão de vingança ele não para o cara. Ele deixa o bandido ir embora e solta pro cara aquela famosa frase: quem disse que isso é problema meu? Como consequência disso, o tio Ben acaba sendo morto. Então qual é a grande lição nesses acontecimentos? O que o Peter aprende depois disso ter acontecido? Que na verdade ele deixou de fazer o que era certo, que era ajudar alguém, por uma questão pessoal, por uma questão vingativa. E ele acabou então se omitindo a obrigação moral que ele deveria ter de ajudar, simplesmente porque ele podia. E aí então a frase do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, fez todo sentido, porque ele viu que a omissão dele gerou uma catástrofe. Então ele toma esse mantra para si, tratando os seus poderes de Homem-Aranha como uma obrigação moral dele ter que ajudar as outras pessoas, simplesmente porque ele tem o poder para isso. Isso seria usar os poderes com responsabilidade. E se omitir ajudar as pessoas, mesmo podendo fazer, seria uma questão imoral então para o Peter. Então o Homem-Aranha nasce nesse sentido, do Peter fazer um uso responsável e colocar em si uma obrigação moral pelos poderes que ele tem, porque se ele pode ajudar as outras pessoas, ele tem essa obrigação moral de fazer. Só que no decorrer da história a gente vê que ele vai passando certos dilemas, de forma que os poderes do Homem-Aranha na verdade se mostram uma grande maldição. E por que isso? Bom, o Peter não escolheu ter os poderes, né? Ele simplesmente foi picado pela aranha e teve ali então essas capacidades extraordinárias, e se ele tomou para si essa ideia de que se ele pode fazer, ele deve fazer, ou seja, se ele tem os poderes para ajudar as pessoas, ele tem que escolher essa vida, e se omitir seria imoral, o Peter acabou sendo amaldiçoado a viver uma vida determinada a ajudar as pessoas, de forma que ele acaba não tendo escolha. E a gente vê então esse dilema quando ele tem que conciliar a vida normal dele, de ir para a faculdade, de sair com a namorada, e ele simplesmente tem que abdicar da felicidade da vida normal dele para se dedicar à obrigação moral de ser o herói, o Homem-Aranha, de salvar as pessoas. E aí então a gente pode se perguntar, será mesmo que com grandes poderes vem essas responsabilidades? Será que seria imoral o Peter escolher a vida normal dele sem ajudar as pessoas e simplesmente não querer ser mais o Homem-Aranha? Nos outros filmes do Homem-Aranha ele chega a passar por esses dilemas, né, de não querer mais ser o herói para simplesmente viver a vida dele normal e não sentir mais esse peso desse fardo de ter os poderes e ter que viver essa vida. Então, na verdade, ele tem que viver uma vida de obrigações, uma vida determinada por esse fardo que é os poderes dele, e abdicar de uma vida feliz se ele vivesse a vida do Peter Parker para poder viver as obrigações do Homem-Aranha. Mas então chegamos ao fim do vídeo. Se você achou esse assunto interessante, se você quer ver mais análises como essa sobre os heróis, sobre personagens em geral, dando uma perspectiva filosófica de todos os problemas que eles vivem, se inscreve aqui no canal se você gostou do vídeo, curte e até a próxima.